Bom, depois de quase um ano, finalmente aqui estou com o vídeo da disputa territorial que o Brasil perdeu. Que, para quem não conhece muito a história, é a questão Pirara. O território de Pirara é um território da Guiana hoje em dia, mas que antigamente pertencia ao Brasil, do antigo estado do Grão-Pará, depois ao estado do Amazonas, e que hoje pertenceria ao Roraima. A disputa começa lá no começo do século XIX, quando portugueses e britânicos se encontram na região, já que eles estavam colonizando por lá. A região do Pirara era habitada, obviamente, por índios, como todo pedaço da América do Sul. Tinha muitas riquezas naturais e metais preciosos. E eu não sei porque eu mencionei tanto as riquezas naturais quanto os metais preciosos, porque eles são a mesma coisa. Redundante. O Brasil, que era português, se dava muito bem com o Reino Unido, porque ele era português, obviamente. E já que Portugal e o Reino Unido são amigos até hoje, o Reino Unido, na hora de fazer as fronteiras ali da região, decidiu que simplesmente iria dar toda a bacia do Amazonas para Portugal. Mas isso daí era durante os bons velhos tempos, aquele tempo de amizade ali, Portugal e Reino Unido. Porque em 1822, independência ou morte. Bom, o Brasil, que declarou a independência, se tornou o Império do Brasil. Agora já não era mais tão amiguinho do Reino Unido, Você sabe, a história do Brasil é uma outra parte, eu não vou entrar muito a fundo. Mas por volta de 1830, Dom Pedro I já havia abdicado do trono e Dom Pedro II não podia assumir porque era muito novo. Então, o Brasil estava lá naquele problema. Durante essa mesma época, na década de 1830, o Reino Unido contrata um explorador alemão chamado Robert, do nome alemão, para demarcar melhor as fronteiras da Guiana Britânica. Esse explorador, o tal Robert, não importa o sobrenome alemão, ele enquanto demarcava lá as fronteiras da Guiana Britânica, chegou lá no Pirara e ele reparou umas coisas, três coisas muito importantes. Primeiro, o Brasil, o Império do Brasil inteiro, aquele país gigante, só tinha um posto militar na região, uma base, e nem era lá tão perto assim da região. E segundo, Dom Pedro II era muito novo para assumir o trono, então o Brasil passava pelas revoltas regenciais, e todo o exército do Brasil era focado em conter essas revoltas. E terceiro, a região tinha muitos recursos. O Reino Unido, vendo isso, passou a olhar com outros olhos para a região, já que não era mais de Portugal, era do Brasil. E do Brasil o Reino Unido não era tão amigo assim. Aí o Reino Unido começa a analisar um pouco e pensa já numa justificativa para colonizar a região sem que o resto do mundo incomode. Eles dizem que iriam se infiltrar, se integrar na região com o objetivo de proteger os índios de serem escravizados pelo Brasil. Com essa desculpa eles começam a entrar mais e mais na tal região. E eventualmente o Brasil manda um militar, uma pequena esquadra assim, avisar aos britânicos que eles estão em solo brasileiro, que eles não podem sair fincando bandeiras por ali porque aquelas terras já têm dono. E fronteiras, por sinal, que eram reconhecidas pelo próprio Reino Unido com Portugal, a bacia do Amazonas. O Império Britânico então até tira um pouco ali a esquadra que eles tinham, só que aí um tempo depois eles voltam com um contingente militar de verdade em terras brasileiras. Aí eles não entravam nunca em um acordo e foi decidido, foi assinado ali essa droga, um tratado de neutralização do território, de que eles ocupariam juntos o território de Pirara. O Brasil respeitou esse acordo, tranquilo, só que o Reino Unido, todo esperto, todo imperialista, afinal o Império Britânico, maior do mundo, era vitoriano, foi e expandiu a região, adentrou ainda mais com tropas em terras brasileiras. E o Brasil não pôde fazer nada. Aí a questão se estendeu por mais umas décadas assim, se estendeu por tempo suficiente até para que o Império do Brasil caísse e virasse uma república, os Estados Unidos do Brasil. Para ver como isso é longo. 56 anos, mais ou menos. Aí, em 1898, o Império Britânico sugere um tratado que iria estabelecer uma fronteira natural, um rio, alguma montanha, qualquer droga,
entre os dois países e deixaria metade do território para cada um. O Brasil negou esse território, dizendo que teria direito à região inteira, não só metade dela, já que o próprio Reino Unido havia reconhecido antigamente o tratado com Portugal, que dava a região para o Brasil. E aí ficou nisso por mais um tempo, até que lá em 1900 foi decidido aí que ficaria por uma arbitragem internacional pela Itália, o Reino da Itália. Em 1904 a arbitragem iria começar. E o árbitro seria o rei da Itália, Victor Emanuel III. O Brasil encarregou Joaquim Nabuco de representar os interesses do Brasil, obviamente. Com bons argumentos, né? Sim, o Brasil argumenta que já tem as terras há muito mais tempo, tem documentos provando que as terras eram deles, desde a época da colonização. O Reino Unido argumenta que protege índios de escravidão do Brasil e também mostra documentos de ocupação da terra. Influência ou não, eles eram próximos, né? Países europeus, mesmo que tivesse escalando para a Primeira Guerra Mundial. Para o azar do Brasil, chegaram as notícias. Victor Emanuel III da Itália havia decidido que a região seria dividida entre os dois países. Então, se notarem qualquer diferença na qualidade do áudio, é porque eu tô gravando isso depois, tipo, 1 ano, 2 anos depois. Porque eu tava terminando a animação agora, de preguiça, né? E notei um errinho aqui, tá? Então, vamos ver. Tanto o Brasil quanto o Reino Unido ganharam uma área de mais ou menos 13 mil quilômetros. Só que a área que o Brasil ganhou é aquela área que eu disse que o Reino Unido tinha expandido quando eles fizeram a ocupação conjunta, sabe? E o Reino Unido meio que burlou um pouco do tratado e expandiu a zona de ocupação. A parte que o Brasil ganhou é essa parte que o Reino Unido expandiu. E o que o Reino Unido ganhou é que é o Pirara de verdade, a terra que eles estavam disputando. Então o Brasil não recuperou, o Brasil não ganhou nada, ele só recuperou uma área. O Brasil perdeu. E essa é a questão Pirara. A única disputa territorial que o Brasil perdeu.